Inovação, autonomia, eficácia e fortalecimento da gestão. Bacharel em Ciências Contábil, especialização em auditoria e consultoria de viabilidade econômica. Presidente do Instituto Potiguar de Desenvolvimento Social. Com vocês, Ranieri Barbosa. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui tendo a oportunidade de falar para uma plateia tão seleta. E o convite que o presidente da UVB, Gilson Consato, me fez por uma referência de experiência. São 25 anos, atuei 16 anos como vereador e 8 anos como gestor no Poder Executivo na capital do Rio Grande do Norte, Natal. Fui presidente da Câmara Municipal de Natal, exerci em 5 pastas diferentes nas secretarias municipais do Poder Executivo Municipal. E é um pouco dessa experiência que eu vou tentar trazer para vocês, não sendo didático, mas construindo aqui uma dinâmica de trabalho para que vocês percebam a importância do Poder Legislativo, a força da vereança e as relações institucionais que podemos consolidar. E por que o Instituto RMB? Que é um instituto que tem acadêmicos, mestres, doutores, em vários eixos, em alguns pilares, de acordo com os segmentos que muitas vezes somos convidados para fazer uma consultoria, uma assessoria ou uma mentoria. Então, essa parte, quem sou eu? Ranieri Barbosa, já me apresentei, e vamos dar aqui início a essa dinâmica que hoje estaremos aqui compartilhando. Estratégias mandatárias personalizadas. Amigos, existe a política institucional, a política partidária e a produtividade legislativa. Vi que tem muitos vereadores de primeiro mandato aqui. Outros vereadores já experientes, que renovaram seus mandatos até mais de uma vez. Mas um grande problema é que, em 16 anos, que aprendi enquanto vereador, foi que muitas vezes o vereador ele não consegue extrair e saber aonde está a política institucional, uma gestão legislativa, a política institucional, que é a política partidária, que ela vai resultar exatamente na produtividade legislativa. E confundem muitas vezes, porque a política partidária, todos nós sabemos fazer, seja na sua identidade que você tem no seu mandato, essa identidade seja por um segmento, por uma causa, por um setor, por uma bandeira que você levanta. Mas a política institucional, naquele pilar, onde você deve muitas vezes estar na atuação dos regimentos, das competências e prerrogativas institucionais. Mas, no entanto, muitos vereadores confundem. Ele usa muitas vezes do plenário, que seria uma política institucional, para uma política partidária. E, na verdade, ele entra dentro de um limite linear e passa-se a ser um vereador comum. E, na verdade, o que a vereança hoje é, aquilo que eu tenho sempre dito, é tão forte que na hierarquia política, sabemos que na Constituição tem 81 senadores, 513 deputados federais, mas somos mais de 20 mil vereadores, que é a base dessa pirâmide. E a partir dessas estratégias mandatárias personalizadas, que busco aqui trazer para vocês algumas experiências, um mandato itinerante, um mandato participativo. Muitos fazem um mandato itinerante e um mandato participativo, mas você tem que buscar esse elo, muitas vezes, com o seu público, com o seu eleitor. A humanização do mandato, nós sabemos que está aí o IA hoje, a inteligência artificial, está aí o TI, cada dia tendo uma ascensão maior, mas a política humanizada, essa jamais vai deixar de existir. Esses outros instrumentos são fundamentais até para a atualização,
quem estiver sem TI, quem estiver sem o uso de um IA, realmente começa a ficar um pouco distante de uma realidade vivenciada hoje na política nacional, na política mundial. Mas a política humanizada, essa sempre estará presente. Gestão de gabinetes e relacionamentos humanizados. Muitas vezes, você tem que ser líder, não de si mesmo. Começa a ser líder de sua equipe, para conquistar a liderança de seu eleitor. E liderança se conquista. Liderança ninguém impõe, nem ninguém compra. Quando temos uma gestão de gabinete relacionado, humanizada, aqui tem alguns exemplos: gabinete virtual, comunitário, cadastro de demandas, programas inovadores, como um plenário virtual, um gabinete virtual. Aí me perguntam, mas o que é um plenário virtual? O que é um gabinete virtual? Um plenário virtual é quando você faz uma ação do seu próprio mandato, individualizado, vai a uma determinada comunidade, ou você vai a um segmento, a um setor, onde você faz uma audiência pública, ou se você é detentor de uma frente parlamentar, de uma ação do seu mandato, e esse plenário, você cria um link para pessoas possam acompanhar e participar, é um plenário virtual, porque o outro plenário é institucional, que é na sua obrigação de cumprir o que está no regimento interno da própria Câmara de você participar. Mas o plenário virtual, eu estou dando aqui de uma forma simplória, é uma ação que você cria no seu mandato. Como gabinete virtual, você cria uma agenda, uma vez por semana, ou 15 dias, ou mensal, mas que você tenha um gabinete virtual para ter uma interlocução permanente com o seu eleitor, com a população, ou com o segmento que você tenha uma causa ou uma bandeira. E a Câmara Digital, um banco legislativo, um arquivo patrimonial, são ações que são comuns, mas estou dando exemplo que você vai, principalmente os vereadores de primeiro mandato, saber que você tem um quadriênio, são 4 anos para você pavimentar uma produtividade legislativa, porque é diferente, muitas vezes, um planejamento estratégico de um mandato não é um planejamento estratégico de uma campanha. E muitos confundem, acham que os 4 anos que passam fazendo, produzindo ações políticas, ele muitas vezes esquece de fazer a produtividade legislativa. Eu estou dando aqui um exemplo, principalmente para os gestores na política institucional, a criação da escola legislativa. Câmara que tem escola legislativa, parabéns. Câmaras que não tenham, façam. Por quê? A criação da escola legislativa, além de ser um espaço dedicado à capacitação contínua de vereadores, assessores, seus colaboradores, concursos, workshops, palestras, para aprimorar o conhecimento técnico e político. Porém, mais do que isso, a escola do legislativo, ela tem uma grande função social e política. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara Municipal de Natal, uma Câmara de capital. No Rio Grande do Norte, criamos a Federação das Câmaras. E essa mensagem eu queria trazer para todos vocês aqui, da importância das câmaras de uma política de grupo. Uma Câmara é uma Câmara, uma coletividade somatória de câmaras se torna uma federação, é uma força. A escola do Legislativo, que eu criei na nossa gestão, quando eu presidi a Federação das Câmaras, olha a importância dela. Hoje, esta escola faz parceria e convênio com o Tribunal de Contas do Estado, faz parceria e convênio com o Ministério Público de Contas do Estado, faz parcerias e convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com universidades privadas, faz parceria e convênio com o governo do Estado, faz parceria e convênio com o setor do setor produtivo e empresarial, SESC, SESI, SENAI, todos estão com convênios e parcerias com diversos programas e ações através da FECAM, levando a inúmeras câmaras municipais. Tivemos êxito, que é um case de sucesso, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, a FECAM instalou em todas as suas câmaras, que hoje são uma adesão das 167 câmaras, tem o ITEP com a emissão de carteira de identidade para a população em cada município. Tem cursos de qualificação, capacitação através de várias entidades,
renomadas, levando à população daquele município, independente de sua localização ou de sua região. O respeito conquistado por uma federação, isso fica como exemplo, é um case exitoso de sucesso. E o Rio Grande do Norte foi protagonista. Foi a primeira capital no Brasil a ter uma federação de câmaras. E aqui eu deixo essa mensagem para vocês. Uma federação de câmaras é a maior força que pode existir no Poder Legislativo Municipal. Porque nós somos, eu digo nós porque eu me sinto ainda vereador após 16 anos, é como diz, quem foi vereador não deixa de ser. Mas eu quero colocar cada um de vocês. Hoje eu estou no exercício como secretário municipal, secretário executivo do Gabinete Civil do atual prefeito de Natal, Paulinho Freire, que também já foi presidente da Federação das Câmaras. As câmaras são tão fortes que eu estou dando um exemplo aqui a vocês. Hoje o prefeito de Natal, ele foi vereador até a gestão passada. Porque unimos uma bancada de 29 vereadores, 20 vereadores se uniram e tomamos uma decisão. Se somos tão fortes, porque não temos força de eleger o executivo? E tomamos uma decisão, nos unimos e fizemos uma política institucional e uma política de grupo para eleger o prefeito da capital e elegemos. Olha a força e o tamanho dos vereadores quando se unem. Olha a força do Poder Legislativo que hoje os senadores, deputados federais, todos são parceiros da FECAM, porque eles sabem da representatividade que ela tem. Então, quando eu trago aqui, é um case exitoso e real. Não é programas ou projetos futuros, não. É uma ação resolutiva. Redes sociais e comunicação de estratégia, não adianta nem estar falando tanto, porque todos, todo edil, todo vereador, ele usa os instrumentos de TI. Alguns já estão usando o IA, inteligência artificial. As redes sociais é uma realidade, mas temos que saber usar, porque a política humanizada ela jamais vai deixar de existir, o corpo a corpo. Porém, quando nós falamos aqui de missão, visão e valores, a missão de transformar carreiras dos nossos legisladores em gestores públicos por meio da educação executiva de excelência, capacitando líderes para inovar, crescer e impactar positivamente suas organizações e a sociedade, suas câmaras municipais. A visão de tornar-se o padrão de excelência no desenvolvimento de líderes preparados para o desafio de futuro. Diariamente, cada vereador tem um desafio. Diariamente é uma demanda que chega no gabinete, uma demanda que chega para o gabinete, que tem que transformar aquela demanda em uma ação e promover uma inovação de gestão ética com pilares para o crescimento do impacto positivo. E valores, excelência, inovação, liderança, ética, é exatamente missão, visão e valores. Palestras e workshops, sempre estamos a oferecer e compartilhar um pouco de conhecimento. Mas quando eu digo conhecimento, são conhecimentos reais, do dia a dia em que houve o exercício que se transformou em um resultado. Aqui eu trago exatamente essa mensagem de Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo, que a mudança tem que começar em você. Aquilo que você quer ver de melhor para o mundo e querer transformá-lo, tem que iniciar em cada um. E por isso que eu quero dizer, quando você assume, principalmente o primeiro mandato do vereador, você está ali para acreditar que quer usar a política como um instrumento transformador para o bem comum. E começa por você. E começa por ter atitudes. E ter planejamento estratégico, volto a dizer, da importância do PPP. Não é a questão de parceria público-privada, não. É a política institucional, a política partidária e a produtividade legislativa. Essa é uma das mensagens que eu trouxe aqui para vocês, de uma forma muito simplória, mas muito objetiva. Porque quero aqui finalizar dizendo a vocês uma lição que eu aprendi na última campanha. Eu fui vereador até dezembro de 2024. Fui líder de bancada da oposição, fui líder de bancada do governo, fui presidente da CCJ, fui presidente da comissão temática
de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, fui relator do Orçamento do município 12 anos consecutivos, até pela minha formação acadêmica, e digo a vocês, essa frase que eu trago, não basta você saber, você tem que parecer saber. Não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom. Não basta você ser capaz, você tem que parecer ser capaz. Sabe por quê? Porque hoje, o mundo corporativo já está criando estratégias da percepção de mercado para o seu consumidor. Porque, muitas vezes, você pode ter o conteúdo, mas tem que dizer ao seu eleitor que você tem qualidade. Você pode saber que você é capaz, mas você tem que parecer ser capaz. Você tem que ser bom, mas você tem que parecer ser bom. Porque muitas vezes você já vai, encontrar no dia a dia e dizer, poxa, eu sou tão capaz mais do que esse outro colega, mas muitas vezes a percepção do eleitor é que ele seja mais capaz do que você. Então não basta você ser capaz, você tem que parecer ser capaz, porque a percepção do consumidor, que no caso é o eleitor, ele hoje já está identificado no mundo corporativo, nas grandes meios, nas grandes empresas, que hoje as estratégias são tão maior ou importante iguais ao conteúdo. Aquela velha, eu diria, uma velha metáfora, a embalagem se torna, às vezes, tão mais eficaz do que o conteúdo que está dentro da embalagem. E é pura verdade. Você é levado pelo impulso na embalagem. Então, é isso que eu queria dizer a vocês. Fica aqui essa mensagem. Não basta ser capaz, você tem que parecer ser capaz. Não basta ser bom, você tem que parecer ser bom. Porque os vereadores são os pilares, são as colunas da política nacional dentro da hierarquia. Sabem do valor que cada um de vocês tem, porque o fortalecimento institucional está nas mãos de cada um de vocês. E a decisão de vocês é levar para cada município, cada estado desse nosso país a força da vereança. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, senhor Ranieri Barbosa, pela participação. Curta participação aqui, mas foi de bom proveito. Valeu, cara. Obrigado. Nossa próxima explanação, já está por aí o próximo palestrante? Ah, está subindo aí, ó. Vamos chamar ele então. Seu Ranieri, por favor. Estávamos esquecendo do seu certificado aqui, a sua lembrança de participação. Nossa colega Keila vai fazer a entrega para o senhor. Está aí o nosso fotógrafo ou não? Nosso fotógrafo está aí? Cadê o nosso fotógrafo oficial? Ali, ó. Vamos bater uma foto celular mesmo. Cadê o fotógrafo? Bom, depois a gente...